Não, porque a igreja presbiteriana é uma igreja histórica, e nós temos, naquele contexto, a preparação para que as crianças recebessem o ensino da palavra de Deus. E é por isso que foi pensando justamente nas crianças, mas também não somente para as crianças, porque se torna uma maneira didática. Por exemplo, vou perguntar para uma pessoa aqui que eu acho que ele não erra de jeito nenhum. Ô Claudionor, qual que é a primeira pergunta do breve catecismo? Qual é o fim principal do homem? E qual é o fim principal do homem, Claudionor? Amém. Aprenderam ou não? Não aprenderam? Ué, a pergunta mais objetiva do que essa: qual é o fim da sua vida? Qual o propósito da sua existência? E você responde: o fim, a existência que eu possuo, que Deus me deu, é glorificá-lo e encontrar nele todo o prazer da minha vida. Fazer de Deus, Ele é maior que qualquer coisa que podemos possuir ou conquistar nessa vida. Louvado seja Deus por isso. Então você tem aqui na confissão de fé, junto com a confissão, foi elaborado nesse mesmo período o breve catecismo, que nós já estudamos aqui na nossa escola bíblica dominical. Lembram disso? Cada dia era uma pergunta. Nós estudamos. E nós temos então o breve, que é esse verdinho, e o maior, que é um pouco mais extenso, mas não muito também. Esse aqui, esse mais vermelhinho, é o catecismo maior. Alguém me disse, ou me perguntou há pouco tempo atrás, eu não conheço muito a história dos catecismos. Então nós estamos começando falando a respeito desses mais famosos no nosso meio reformado presbiteriano, que é o catecismo maior de Westminster e o catecismo menor. Nós vamos depois conhecê-los mais. Temos quais mais, Marquinhos? Fala um aí. Isso, Heidenberg, nós vamos conhecer outros depois, mas nós vamos começar com esses mais famosos agora, tá bom? Então, vocês vão ver o quanto que todo esse contexto traz para nós uma diretriz. E eu queria começar com essa imagem aqui hoje. Aqui para nós temos aqui na tela uma projeção aqui, uma definição muito importante. Como ler as Escrituras. Porque não é somente ler, você precisa interpretar. Afinal de contas, alguém já disse, a Bíblia é a mãe de quem também? É isso mesmo, vocês estão bom de gravar. A Bíblia para nós vamos estudar aqui 1 hora. A Bíblia para nós é a palavra de Deus, toda, de Gênesis a Apocalipse, amém? Só que tem um detalhe, o grande problema está quem interpreta a Bíblia. E nós, sem os credos, qual é o primeiro credo, chamado credo? Creio em Deus Pai. Lembra que a Cândida recitou para nós aqui? Apresentando Jesus Cristo como homem e apresentando Jesus Cristo como nascido de uma virgem. Nós temos o credo apostólico, nós temos outros credos. Os credos serviam para quê? Para apresentar a fé de uma pessoa, se ela estava alinhada de fato aos ensinos da fé cristã. Uma pessoa precisa do credo para direcioná-la. E o que é a confissão? Eu repito, a confissão ela é mais elaborada do que o credo. O credo ele é muito simples. Se você observar, talvez na sua Bíblia aí, na última página tenha o credo dos apóstolos, porque ele é curtinho, ele é bem sintético. Uma confissão de fé, nós vamos hoje para o terceiro encontro. É a segunda etapa que nós vamos falar sobre o primeiro parágrafo, tratando das Escrituras Sagradas, tratando da Bíblia. Olha só o quanto ele é, o conteúdo da confissão, denso, ele é extenso. Eles trabalharam exaustivamente para transmitir tudo aquilo que de fato, cada ponto que nós vamos ver, apresenta a palavra de Deus. Então, as confissões vão nortear a nossa interpretação. Diz assim, esse parágrafo aqui abaixo, que está pequenininho demais, né?
Os documentos históricos, como credos e confissões de fé, jamais tomam o lugar das Escrituras. Nós falamos isso. Nós temos uma confissão de fé? Temos. Mas nós colocamos a Bíblia acima de quê? De tudo. Inclusive da tradição. Nós temos a Bíblia como palavra de Deus e nada se equipara às Escrituras Sagradas. A Bíblia. A confissão, ela está abaixo porque, na verdade, a confissão depende da Bíblia. Nós não aceitamos e não entendemos que existe qualquer outro tipo de revelação. Nós vamos ver aqui hoje, que não seja o texto chamado canônico. Nós vamos falar depois um pouquinho mais sobre isso. Mas note, se você observar, o que nós mais hoje encontramos é isso aqui, ó. Do lado de vocês aí, direito, é uma maneira de ler a Bíblia. Você vai na mesma igreja e você tem centenas de pessoas, cada uma pensa de uma maneira. Por quê? Porque não tem uma confissão, não tem um padrão, não tem um norte. E o que chama a atenção é que atentar às confissões é atentar à história, atentar que homens de Deus, nós não somos os primeiros cristãos que pisaram nessa terra, não. Tem gente que de vez em quando acha assim, ó, a igreja, fala uma igreja grande, pensa na sua cabeça, ela que, ó, parece que surgiu com ela. Eu ouvi alguém falando isso, eu achei interessante. Parece que foi com eles que surgiu toda a história da Bíblia, ou melhor, da igreja. Não, irmãos. Homens de Deus já passaram muito apertos, dificuldades, problemas, para poder declarar a sua fé. E esses homens já dedicados, esses homens que passaram por tantas dificuldades para poder confessar a sua fé, nós temos um grupo que registrou essas confissões. E nós somos, de fato, de uma linha confessional. Então, o que nós queremos dizer com isso? Nós temos uma linha de pensamento na interpretação das Escrituras. Você pode até falar, não, eu tenho dificuldade nisso aqui, mas você vai saber, o norte é aqui, ó. Esse é o norte. Tantas vezes a gente se depara com textos difíceis ou passagens difíceis, que a gente fala assim, nossa, como é difícil isso, né? Mas nós temos um norte, e esse norte não despreza a história da igreja, onde homens de Deus se reuniram para trabalhar justamente para nos dar. Nós podemos, inclusive, se levantar e dizer, ó, tem um erro aqui. Já tenho falado isso várias vezes. Daqui a pouco eu não vou mencionar mais sobre isso, porque essa etapa tem que ficar muito bem gravada com vocês. Qual é a diferença, digamos, de algumas seitas que fazem uso de materiais adicionais? Colocam esses materiais, essas revelações, equiparadas à revelação das Escrituras. Nós não. A confissão para nós é só uma maneira para a gente ter um norte para estudar as Escrituras. É somente isso. Nós não idolatramos confissão, nós não colocamos ela no pedestal das Escrituras. É uma confissão, é uma declaração de fé muito boa, mas passiva de falhas. Se você encontrá-la, a gente pode, de repente, ter alguém aqui e falar, pô, tem uma falha ali, ó. Você vai apresentar argumentos e vai provar, então, que está com um erro. Por quê? Porque nós cremos assim. Nós não colocamos elas como inerrantes. Isso é importantíssimo. Nós vamos falar sobre as Escrituras. As Escrituras, sim, para nós, elas são inerrantes. Vamos parar por aqui, porque eu preciso fazer uma questão importante. Dúvidas. Fazem 3 domingos que eu não paro para perguntar. Dúvidas até aqui? Pode levantar a mão e pode perguntar, fique à vontade se você tem. Inclusive, se você já está carregando ela com você há mais de um domingo, né? Porque eu não parei para perguntar, né? Se tinha dúvidas. Alguém? Quem não tem dúvidas tem o quê? Isso mesmo. Eu quero ver você falar assim para não entendo esse negócio de confissão de fé. Ah, nós vamos correr atrás com você assim, como é que você não entende?
Como é que você não entendeu? Note que, para nós, a confissão de fé quer dar toda a ênfase ao quê? A palavra de Deus. Vocês viram aqui há poucos dias um vídeo que colocava o líder dessa igreja ali naquele momento, a tradição acima das escrituras. E o argumento era o seguinte, qual foi o argumento? Vocês lembram? Ninguém lembra. Isso, que a Bíblia saiu da própria igreja, então a igreja tem que estar equiparada ou acima, ou melhor, a igreja tem que estar equiparada à Bíblia ou acima da Bíblia. É isso que pensa um líder da igreja romana. Nós pensamos assim? Eu acabei de dizer, nós não pensamos assim, Henrique. A palavra de Deus está acima de qualquer livro. Eu citei aqui, eu gosto de falar isso. Tem gente que fala assim, vocês são calvinistas, você é reducionista demais. É claro que a gente não fala assim na hora, no dia a dia. Porque a fé reformada não tem só Calvino. Tem tantos outros homens que foram de igual modo brilhantes. A gente até responde, somos da fé reformada. Calvino faz parte. Ficou famoso, né? Ele e o Armínio ficou os dois mais famosos, um contrapondo o outro. No caso, Armínio contrapondo, né? Mas nós somos de um pensamento que produziu mudança litúrgica, mudança no que nós olhamos, como nós olhamos para as Escrituras. Então, essa fé reformada, ela tem relação, então, com todo esse processo que nós vamos hoje falar sobre esse assunto, continuando, então, que é a Escritura Sagrada. Vamos caminhar aqui, dá para projetar, dá para vocês lerem com facilidade? Não sei se com tanta facilidade aí no fundo, né, Antônia? Dá, Eliana? Então tá bom. Então vamos ler mais uma vez juntos. Esse aqui é o primeiro parágrafo da confissão. Até a palavra salvação aí nós trabalhamos bastante. Vamos lá. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus que os homens ficam inexcusáveis. Todavia, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade, necessário a... Pergunto, Deus se revela fora das Escrituras? Sim ou não? Amém. Deus se revela. Como é que nós chamamos essa revelação fora das Escrituras? Geral. Ela é ampla, é só você lembrar assim, ó. Como é que Deus se revela fora das Escrituras? Me dê um exemplo. A criação, a natureza. Qualquer homem pode enxergar a natureza e a criação e definir, isso aí é um ET que construiu tudo isso. Isso aí foi Buda que fez tudo isso. Mas ele vai ter que reconhecer que foi um ser superior a ele. E que ele não tem capacidade de produzir. E ele pode, inclusive, negar a existência. Mas ele vai saber que essa obra, ela é inigualável. Outra coisa que nós falamos a respeito da revelação geral. O que Deus deu ao homem para não permiti-lo se tornar alguém que possa falar assim, não, eu tenho justificativa. Eu não sabia. Qual outro aspecto Deus deu ao homem? Qual é? O que foi? Muito bem, alguém falou essa palavra aí. A consciência, a moral. Um homem é distinto de qualquer bicho. O bicho você tem que tocar ele porque ele não tem discernimento nenhum. Nós não. O homem produz o que é bom e reconhece o que é bom. O homem produz o que é mal e sabe que é mal, porque ele está indo contra a disposição da própria natureza humana, porque o homem foi criado imagem e semelhança. Nunca mais você pode esquecer isso. Você fica imaginando assim, Deus criou o homem à imagem e semelhança. Você fica pensando na questão estética, não é? Nunca mais pensa isso, Cida.
Você vai pensar assim: Deus fez o homem à imagem e semelhança, o ser humano, homem e mulher. O que isso significa? Que Deus fez dos seres humanos seres morais, que podem produzir o bem, que podem amar, e que depois da queda também agora produziu o quê? O mal. Mas que dentro dele, o mal é um projeto que se encaixa com o coração do homem? Não, porque quem fez o homem como? Perfeito e bom. Então, o ser humano, ele é distinto, porque ele tem esses dois aspectos. Ele pode ver a natureza, ele pode ver tudo que foi criado, é uma revelação geral. E também pode notar Deus por meio da sua natureza. Dessa maneira, olha a palavra lá, os homens ficam inexcusáveis. Não precisa ninguém vir à igreja, porque o dia que chegar diante de Deus, não vai dar para falar assim: não, eu não tinha nenhuma netinha que fosse à igreja. Porque não é um privilégio ter uma netinha, uma não, duas, linda, daquele jeito. Privilégio, não é? Privilégio. Você tem filho, você tem neto, louvado seja Deus, que dádiva. E ainda a hora, fala, eles são herança do Senhor. Quem cria filhos para o mundo é o mundo. Nós criamos filhos para quem? Aperta bem o cadarço. Eles são do Senhor. E eu vou me gastar nisso. Assim que os pais fazem. Privilégio que você tem. Outros queriam ter, talvez não tiveram esse privilégio. São crentes como você ou melhor. Privilégio. Mas notem, quando nós vemos tudo isso, a pessoa diz: não, mas eu não tive acesso à igreja. Não precisa. Você não tem uma mente, você não tem uma consciência, um discernimento do que é certo e do que é errado. Você não pode perceber tudo que foi criado, então você não tem desculpas diante desse Deus Criador dos céus e da terra. Tudo bem por aqui? Até aqui? Certo? Então vamos caminhar. Agora vamos então para a parte que nós chamamos de revelação especial, né? Vamos lá juntos? Um azul. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua. Deus quis o quê? Se revelar. Porque se ele não quisesse, amados irmãos, nós não o conhecíamos. E eu pergunto, para conhecer Deus, segundo o parágrafo que nós lemos anteriormente, de maneira salvadora, a natureza e a consciência são suficientes? Dá para mim olhar a natureza e descobrir, foi o Filho de Deus que veio na cruz para morrer no meu lugar. Dá para saber assim? Olhando para a natureza? Não dá. Dá para ter uma consciência tão alinhada com Deus, nossa, eu sou tão pecador, que eu cheguei numa conclusão que Deus é santo e enviou o seu Filho para resgatar o pecador na cruz, e ao terceiro dia ressuscitou. Dá para ele descobrir isso, de fazer uma análise nos seus pensamentos, na sua expertise? Dá para descobrir? Tem que ter o quê? Tem que ter revelação. Quem diz que crente reformado não tem revelação? Mas é a revelação de onde? Do Espírito por meio da palavra. Deus falou com o homem. Qual foi o primeiro momento que Deus falou com o homem? Quem lembra do texto que nós lemos domingo passado? Onde foi? No jardim do Éden. De todo fruto vocês podem o quê? Comer. Mas desse que eu separei, vocês não podem, porque certamente morrerão. Perceba que agora então nós vamos chegar num ponto onde Deus falou, olha lá, de diversos tempos e de diferentes. Quem cita aqui uma maneira que Deus falou? Por favor. Como Deus utilizou meios para falar? Me ajudem. Profetas. No meio da sarça ardente, muito bem lembrado. Anjos que vinham e davam um recado direto de Deus.
teofanias, né? Momentos onde Deus se revelava. Como foi ali também na sarça, uma teofania, profetas. Note que, eu pergunto para os irmãos, uma teofania, Deus vem e fala no meio da sarça. Ó, tira a sandália daí dos seus pés, Moisés. E quando Deus falou por meio dos profetas, como por exemplo o profeta Jeremias, que Deus disse assim, pegue uma tabuinha. Lembra dessa passagem? E registre. São iguais os modos? Sim ou não? Explique por que não é igual. Porque uma Deus está fazendo como? Como que é a maneira? Se revelando na frente da pessoa e falando assim, eu tenho uma mensagem para você, meu servo. Não foi isso que Deus fez para Moisés? Volta para sua casa, prepara a sua traia e vai para o Egito. Tem uma missão para você. Deus disse para Moisés e pronto. Agora, quando Moisés recebeu essa informação, ele levou ela escrita para os hebreus lá no Egito? Não. Então Deus falou com Moisés e falou literalmente de maneira que ele pôde escutar a voz de Deus. Agora um profeta, como todos os outros, mas no caso Jeremias, é Jeremias ou Isaías, Rogério Gomes? Lembra aí se é o da tabuinha? Registra. Salvo engano, é o primeiro profeta que tem essa passagem que ele vai registrar. É diferente. Ele vai registrar. Oi? Essa é uma outra também, para que possam se lembrar. Justamente para quê? Para deixar registrado. Essa palavra de Deus não seria somente para a pessoa, mas seria transmitida para todos que estavam à sua volta, sobretudo o povo de Deus, o povo de Israel, naquele contexto do Antigo Testamento. Note um detalhe importante, diferentes modos, por quê? Deus falava por meio de milagres no deserto. Como é que Deus falou que ia supri-los quando eles tinham fome? O que Deus mandou? O maná durou para sempre? Quando que o maná termina? Hã? A chegada em Canaã era amanhã. Hoje caiu o maná. Amanhã o povo de Israel chegou em Canaã. O que Deus falou? Agora vocês vão trabalhar nessa terra que eu te dei, eu os dei, e vocês vão produzir o sustento. Deus deixou de cuidar do povo de Israel, mas a maneira de Deus falar, a maneira de Deus se revelar mudou? Mudou ou não? Sim, antes dava maná, era só acordar e buscar. Agora vai ter que trabalhar a terra, uma terra abençoada, prometida por Deus, e a parte agora do homem deve ser, nós vamos fazer o trabalho de semear. Note que Deus foi mudando a maneira de falar com o seu povo. E agora nós vamos chegar então na última etapa. Vamos aqui para outra parte. Vamos juntos. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la e escrever toda. Isso torna a Escritura sagrada indispensável, tendo cessado. Eis que te digo. Cadê uma solteira, um solteiro? Não, o Júlio é comprometido. Tem uma solteira aqui, não? Jovenzinho. A Laís, você é com jovem isso. Misericórdia, Laís. O homem de Deus chega em você, eis que te digo, você deve casar com meu filho. Porque o filho é apaixonado na Laís. Ele não para de falar na Laís na casa dele, toda hora para o pai dele. E o pai dele falou o quê? Eu vou confirmar esse casamento. Vocês já ouviram falar sobre isso? Levanta a mão quem conhece sobre isso. Metade da igreja. Para muitos que só conhecem esse contexto nosso, acha quase um absurdo. Vou dizer uma coisa, há 20 anos atrás, 30,
acontecia casamento dessa maneira. Por quê? Porque eles não se atentam que Deus mudou a maneira de falar. Por que Deus levantava um profeta naquela época e falava com o povo? Porque aquele período, no tempo, era necessário a revelação. E eu não me lembro, você conhece algum versículo, assim, ó, casa com fulano, tem algum versículo assim? A não ser o profeta Oséias, porque lá foi um trabalho para Israel. E olha que o trabalho que ele recebeu não foi fácil. Fora isso, você não tem nenhum profeta casamenteiro. Não tem. E por que os homens fizeram uso disso? Porque eles se equipararam a quem? A revelação das Escrituras. Se eu digo que é em nome do Senhor, eu posso profetizar. Aí você tem que fazer, opa, peraí, irmão. Nós estamos já num período onde toda a revelação foi nos dada de maneira escrita. Eu pergunto para você, o pastor da igreja é um profeta? Quando ele se norteia totalmente nesse livro, ele é um profeta da palavra de Deus. Agora, se eu sou um profeta segundo as Escrituras, por que você vai ter que ouvir alguém que traz uma mensagem que de repente você não vê nas Escrituras e quer se equiparar à palavra de Deus? Por quê? Porque tem interesses. Porque tem meios que são assim, se eu te revelo alguma coisa, eu te coloco debaixo do meu, vamos colocar uma palavra aí, tinha uma palavra lá na turma, como é que chama aquele negócio que está debaixo? Minha cobertura. Cobertura espiritual. Então, se eu trago uma palavra muito diferente, eis que você vai prosperar, você vai casar, está encalhada há 20 anos. Você já pensou? A pessoa fala, não, você é profeta de Deus mesmo. Você acha que isso é brincadeira? Tem muita gente que se agarrou a isso. Por quê? Eu vou falar para vocês qual é o ponto. Porque a igreja abandonou a suprema revelação que Deus deu. E você deve lembrar, Deus falou por meio da boca de homens dessa maneira, falou, mas em tempos diferentes. Eu fiz uma brincadeira semana passada. Você prefere o período dos profetas ou você prefere ter a Bíblia na mão? Eu trouxe aqui, quantos anos Deus ficou em silêncio sem falar com o povo de Deus? 400 anos, sem uma palavra. Eis que te digo, lá era verdadeiramente Deus falando. Agora imagine, você ficar 400 anos. Hoje, a Heloísa já tem Bíblia? Tem. A Aninha tem Bíblia? Laís tem Bíblia? Todos os nossos filhos, crianças, adolescentes ou jovens têm uma Bíblia. Porque a gente vai ensiná-lo a buscar a palavra de Deus para nortear todos os caminhos. Eu não conheço ninguém aqui, se tiver eu mando prender. Procura o pastor Fábio que ele vai te responder tudo que você precisa. Você não está bem não. Você, pai, está louquinho da vida. Vou chamar o conselho tutelar, né? Você não está bem, não. Quem vai nortear a vida do seu filho é o estudo dedicado da palavra de Deus. Vamos caminhar. Dúvidas? Aqui nessa igreja ninguém tem dúvidas. Então vamos lá. Onde nós paramos aqui? Li tudo aqui? Leu, né? Então vamos. E depois é uma repetição. E depois, para melhor preservação, é repetição? Isso, tá certo, eu destaquei. E propagação. Eu perguntei também semana passada, o telefone sem fio funciona? Não, não mesmo. Tem registros históricos que entram em contradição. Quanto mais só a fala. Vamos lá. Para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja. Agora aqui, contra a corrupção da carne. O profeta que quer ser profeta de Deus e trazer algo novo. Corrupção da carne. Contra a malícia de Satanás.
semeia na igreja, que não precisa da Bíblia, contra as ações do mundo, foi igualmente servido o Senhor fazê-la escrever toda as Escrituras. Então nós vamos pegar alguns textos importantíssimos. Vamos lá para Êxodo 32, 16. Dá para projetar lá, Felipe? Eu acho que dá, está aparecendo, eu acho, viu? Está diferente agora. Vou pegar aqui também a caminha. Êxodo 32. Como é que Deus desejou transmitir a sua vontade? Por meio das tábuas. Deus escreveu, ou melhor, Moisés recebe as tábuas escritas por Deus. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Olha só o nível de revelação que Deus agora traz, mas não é uma revelação externa, geral, é uma revelação pessoal, particular, especial. Deus sempre desejou alcançar todos os povos da terra? Amém ou não? Deus falou para Abraão que seriam benditas quantas nações? Todas. Mas Deus chamou uma e a entregou. O que Paulo diz? Eles receberam os oráculos de Deus. Nós temos que dar reconhecimento aos judeus nesse sentido. Eles foram o povo escolhido para começar, mas não ficou com eles. Mas Deus utilizou de um povo. E para esse povo entregou tábuas de pedra, lavrada na pedra, com a caligrafia de Deus na pedra. Olha que coisa impressionante. Por que Deus fez isso? Porque quantas gerações se levantaram em Israel e precisavam observar a lei de Deus. E quantos mandamentos são mesmo? 10. Não, 10 é pouquinho. Vai ficar só via oral, só falando, transmitindo. Deus decidiu se revelar de maneira escrita. Ele começa por esse momento, entregando ao povo de Israel esse registro para que eles não mais, olha só, a palavra qual que está lá, eles não tivessem dificuldade de quê? De preservar a vontade de Deus e propagar a verdade para o mais seguro estabelecimento. Homens de Deus podem tropeçar e cair? Então, se o oráculo está só com o Júlio, se o Júlio tropeçar, o Júlio é o oráculo. Se o Júlio tropeçar e de repente se afastar de Deus, acontecer qualquer coisa, o povo está o quê? Perdido. A sabedoria de Deus, vamos deixar nas mãos do povo a lei. Eles terão a lei para poder recorrer. Então, de maneira que possa preservar a propagação e assim o conforto da igreja contra a corrupção da carne. Quer ver um outro texto importante? Deuteronômio 31. Vamos lá. Deuteronômio. Versículo 31, 24. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei, aonde? No livro. Deu ordem aos levitas que levavam o quê? Do Senhor, dizendo: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Porque conheço a rebeldia, até aqui, até ali, até o 26. Por que Deus então faz uso da escrita?
para servir de testemunho. O testemunho não é o homem de Deus, não é a mulher de Deus. O testemunho é a palavra de Deus registrada. Começa lá em Moisés. Mas eu pergunto, em qual nível? Porque tem uma turma, nós temos que falar assim, eu sempre digo isso. Nós oramos pelos nossos irmãos. Eu, pelo menos, faço isso muito. Tem irmãos em Cristo, em várias igrejas, vão morar conosco no céu. Agora, nós não podemos deixar de falar de algumas questões que a teologia está equivocada. Então, os romanistas defendem que nós somos biblistas, que tudo é a Bíblia. Bibliólatras. Olha, isso é um trava-língua danado, hein? Vou levar para minha fono, dar essa palavra para mim ainda, viu? Olha só. Não, vocês creem só na Bíblia, vocês são idólatras, vocês creem só na Bíblia. Mas eu pergunto, o que foi colocado? Vocês conhecem a Arca da Aliança, todo o processo que Deus fazia? Lembra como é que carregava de qualquer jeito a arca? Quando inventaram um carro novo lá, deu certo? Deu não. Usar? Acho que usar foi segurar lá e não deu certo. Morreu. Por quê? Era santo a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava no Santo dos Santos. Dentro da Arca da Aliança, notem, sempre falo isso, em cima da tampa era o chamado propiciatório, 2 querubins que foram feitos pelo ourives, e dentro do propiciatório, o que era derramado lá uma vez por ano? Sangue do cordeiro, uma vez por ano. E embaixo, dentro do baú da Arca da Aliança, o que está lá dentro? As tábuas da lei, a palavra de Deus escrita. Como não valorizá-la? Pastor, mas teve muito mais desdobramento de revelação. Sim, nós vamos chegar lá. Mas note, nós não partimos do nada, nós não pegamos algo aleatório. Olha lá, a lei foi dada e foi registrada, e começou com o dedo de Deus. Olha que coisa impressionante. E o povo, além de tudo, chegou lá. Aconteceu da primeira vez? O Moisés ficou nervoso, o que aconteceu? Quebrou ainda. Deus é misericordioso, hein? E ele teve que voltar lá para o monte, e Deus novamente entregou as tábuas pela segunda vez. Então vamos caminhar. Outro texto para nós importantíssimo, Romanos 15, 4. Quem pode me ajudar lendo, por favor? Rapidinho. Olha só, volta para mim, por favor. Pois tudo que no passado foi escrito, o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Eu repito, por que Deus não utiliza mais profetas como o que eu acabei de citar agora há pouco? Porque qualquer coisa que um profeta sério for revelar, ele tem que fazer uma revelação pautada de Gênesis a Apocalipse. Então você não precisa de profeta que venha te dizer nada que não seja na exposição da palavra de Deus. Exatamente. Você não precisa correr para ninguém. Mas eu estou com uma situação muito arrochada. Eu tenho que saber o que Deus tem. Amado irmão, se debruce. Quem acordou aqui 5 horas nessa manhã? Ninguém. 5h40. Vocês estão aproveitando a cama, hein? Posso dar uma dica? Fazem bem. Mas foi num dia como esse, bem de manhãzinha, que o nosso Senhor Jesus ressurgiu dos mortos. E se apresentou a quem primeiro? As mulheres. E o que aconteceu nesse contexto todo? Nós temos ali a palavra de Deus sendo registrada pelos discípulos, pelos apóstolos. E nós temos então agora uma nova maneira de ouvirmos a Deus. Hebreus capítulo 1, verso 1.
Por favor, quem encontrar já pode ler, bem alto. Agora o 2, por favor, Doriana. Olha só, Deus falou ao seu povo de diversas maneiras, pelos profetas, mas agora Ele nos fala por meio do Filho. Quando Jesus pisa neste mundo, tudo agora que nós conhecemos da palavra de Deus e precisamos conhecer está relacionado no que Ele falou. E como é que foi feito esse processo? Só um ponto que eu quero fechar o parênteses. Por que eu falei da manhã? Porque hoje, irmão, você não precisa consultar o profeta, não. Amém? Você não precisa consultar alguém que, olha, esse aqui é uma pessoa de oração. Irmã, começa a acordar mais cedo para você ver. Você vai, ficar numa preguiça. Mas eu vou te contar uma coisa. Se você começar a exercitar a sua vida de oração, seja de manhã, ao meio-dia ou no final da tarde, você vai experimentar Deus trabalhando no seu coração por meio de duas asas, a oração e a palavra de Deus. Qualquer pessoa mais simples entrou na igreja ontem, por isso que é tão bonito isso. Tem uma pessoa que entrou no nosso meio faz pouco tempo. Eu percebo a profundidade, sabe por quê? Porque ele começou a mastigar a palavra de Deus. E Deus fala, Deus direciona. Eu estou percebendo Deus trabalhando na vida dele. E uma coisa linda é Deus trabalhar na vida de um filho. Parentes também. Tem gente que parece que todo o tempo que passa, ano após ano, é do mesmo jeitinho, com as mesmas debilidades, do mesmo jeito que você conheceu. Por quê? Está na igreja, mas não tem esse entendimento que a palavra foi dada, não é só para o pastor, para todo servo de Deus. A palavra de Deus foi entregue a você, amado irmão. Você é o sacerdote da sua casa, você é mulher de Deus, você é a mãe de filhos que você deseja que eles possam povoar o céu. Como é que você vai abrir mão desse conhecimento? Você tem que ser estudiosa, você tem que ser conhecedor, para você transmitir a palavra do Senhor diante do mundo aí, que não está brincando com as suas ideologias, com os seus sofismas. Eles não estão brincando. Você que leve de repente de qualquer jeito, aquela vida assim, crente 3S. Você lembra disso, Adionor? Não vamos apresentar para ele os 3S, porque o Adionor não conhece. Salvo, sentado e satisfeito. Problema. Porque crente que é salvo não fica satisfeito se não for crescendo na presença de Deus. Talvez esse 3S represente alguém que não compreendeu o Evangelho. Muito provável. Ou então, vai ter que acontecer o quê para despertá-lo? A lembrar que a palavra de Deus é agora a revelação em Cristo. Vamos ver um detalhe importante a respeito dessa revelação que o Senhor fez. Abra em João 14, 26. Vou pular aqui só um pouquinho para a gente poder introduzir esse assunto. Quem pode me ajudar lendo? 14, 26. Segura um pouquinho, Eliana. Hebreus, nós não sabemos se foi Paulo. É um autor desconhecido. Eu acho que foi. Mas vamos colocar o autor aos Hebreus. Disse que antigamente Deus falou por meio dos, e agora nos fala por meio do. Vamos entender isso? O que Jesus está explicando para os seus discípulos antes de ir para a cruz? O que a Eliana está lendo? O Consolador, o Espírito Santo, o
Pai vai enviá-lo. Quando enviou? Quando Jesus foi assunto aos céus e o Espírito foi derramado no Pentecostes, não foi isso? Qual era um dos papéis do Espírito Santo na vida dos homens de Deus, os apóstolos, os evangelistas? Fazer os homens o quê? Cadê aquela, está lá na tela a projeção do versículo aí? Está a palavra lembrar aí, o verbo lembrar, ou Claudianor? Onde que está que eu não estou? Ah, lá embaixo. Lembrem, quem que instruiu os homens a falar de Cristo, de maneira que eles não erraram nada? Quem? Louvado seja Deus, porque por meio do Espírito Santo, cada homem que registrou as Escrituras, eles receberam essa iluminação do Senhor, por meio do Espírito Santo, lembrando tudo que Jesus falou. Essa é a doutrina da inspiração. Como é que funciona um médium? Ai, pastor, o que é isso? A pessoa não fica tomada, não é isso que eles fazem? A pessoa parece que entra em transe, não é assim? Nada tem a ver com a doutrina da inspiração. É isso mesmo, né? A relação da inspiração é diferente. Esses homens de Deus, eles escreveram lembrando. Como é que Lucas fez? Acho que foi a Eliana que leu semana passada. Como é que Lucas fez para registrar os escritos revelados por Cristo? Fez o quê? Isso, investigou, pesquisou, foi atrás. Mas quem iluminou ele? O Espírito Santo de Deus. Posso adiantar um assunto só? Sobre a canonicidade. Por que esses livros foram escolhidos? Até novidade para mim, a gente vai aprendendo todo dia, né, Paulo? Nós somos verdadeiramente aprendizes. Eu nunca fui romano, né, católico romano. Nesse sentido, há uma debilidade, eu tenho que correr um pouco atrás. A canonicidade, a igreja romana, que é a referência para nós falarmos a respeito dessa questão das Escrituras. Porque eu não vou nem citar alguns outros aí, que tem um tal de um grupo... Eu não vou falar quem são eles não, mas eles andam tudo assim de branco, camiseta social, tudo dos Estados Unidos, e ainda tem um apelido aqui no Brasil, que eles chamam eles de Herman, como que é? Helder. Se se chamar Helder, todo mundo olha, porque todos são eles, os mormons. É uma heresia, são heréticos, eles pegam revelação e se colocam na mesma plataforma, na mesma prateleira das Escrituras. Erro total. Erro crasso. Mas e a igreja romana? Nós vamos ver domingo que vem, quantos livros no Antigo Testamento? 39. E no Novo? 27. Total? 66 livros. Você já ouviu falar em livros apócrifos? Certo? A Igreja Católica Romana assina embaixo a Bíblia que nós temos, como uma Bíblia o quê? Canônica. O que nós temos aqui, pelos romanos, é assinado embaixo. Eles não duvidam, nem criticam nenhum desses livros. É importante nós que viemos num contexto evangélico, tem um pouco de falta de discernimento. A gente acha assim, eles criticam a nossa Bíblia. Não! É a mesma Bíblia. Por quê? A palavra de Deus foi dada aos homens, instruídos pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, e homens diferentes, em momentos diferentes, relataram a mesma história, e de uma maneira que o conteúdo possui total harmonia. E a canonicidade, essa palavra cânon, seria uma ideia de régua, a medida. Cada livro foi avaliado e todos esses livros foram aprovados, dizendo que harmonia maravilhosa esses 66 livros possuem.
Diz amém. Isso não é nós que somos reformados, não. A igreja cristã reconhece isso. Aleluia. Se tem um poder milagroso que você possui em casa, tem gente que possui copo em cima da TV, né? Agora a TV ficou fininha, virou um problema, né? Aqui, ó, não é amuleto, não. É poder sobrenatural de Deus nas nossas mãos. Porque ela foi preservada ao longo de séculos. E eu quero destacar, os livros apócrifos, nós o rejeitamos. Pode ser lido? Pode. Pode ser estudado? Pode. Mas jamais acrescentado na nossa Bíblia, na palavra de Deus. Então, é essa a diferença. Os apócrifos, não vamos falar domingo que vem, mas eles para nós não possuem essa coesão da canonicidade. E nós, então, colocamos eles à parte das Escrituras. Tanto é que foram adicionados, depois nós vamos estudar sobre isso, bem depois do fechamento do cânon, do fechamento dos livros. Fala, Marquinhos. Ah, é verdade. Muito bem lembrado. Os judeus não reconhecem também esses apócrifos, né? Rapidamente, dúvidas? Ninguém tem dúvida nessa igreja. Só dívidas, né? Então vamos caminhar, né? Olha lá, segundo texto, João 16, 12. Quem pode, por favor, ler? Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. 13 também. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Amém. Podemos falar que quem tinha Jesus em loco, Jesus fazia muito milagres, qualquer um de nós gostaríamos de ver um milagre, algo extraordinário. Amém? Agora, posso contar uma novidade maravilhosa para você? Você tem algo a mais do que qualquer pessoa que acompanhava Jesus ali em loco. O texto está dizendo que Jesus não falou tudo o que iria revelar ainda, porque eles não tinham capacidade para discernir. É isso que o texto está dizendo ou não é? E que Deus, por meio do Espírito Santo, depois revelou aos apóstolos, aos discípulos, tudo aquilo que o Senhor mesmo falou. Ou seja, nós temos uma Bíblia completa a respeito de Cristo, que revela esse Cristo, mesmo não vendo nenhum milagre daquele que Jesus fez. A nossa fé não está fundamentada em milagres. A nossa fé está fundamentada na palavra de Cristo Jesus. Vamos caminhar. Voltando aqui porque eu tinha adiantado, né? Rapidamente. Esse texto aqui eu gostaria que nós lêssemos. Isaías 8, 19 a 20. Quem pode me ajudar rapidamente? Tenho mais 5 minutos. Isaías, na projeção pode ler, 8, 19 e 20. Deus falando para Israel. Não é novo esse negócio de procurar profetada, né? Mas eles procuravam num lugar bem errado, hein? Olha lá, volta lá. Vai procurar os médiuns? Volta lá para mim, por favor. Consultem os médios, os adivinhos. É esse grupo que nós vamos procurar? Que o profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo, está dizendo? Não! Nós devemos nos apegar, Deus está dizendo, ao quê? Versículo posterior. A lei e ao testemunho. Minha irmã, meu irmão, se agarre às Escrituras Sagradas. Pastor, mas como é que ele vai resolver o problema lá dentro de casa? A palavra de Deus é
poderosa. A palavra de Deus fala ao nosso coração. 2 Pedro 3:15 e 16, para nós terminarmos essa parte. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também, isso aqui é interessante, Rogério, o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada. 16. Ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução. Tem gente, uma pausa, tem gente que acha que ser crente é viver somente, como que eu poderia definir? No sobrenatural. O vento bateu, a porta arrebentou. Eu não vou fazer aquela entrevista de emprego, não. É um sinal de Deus. Levantou para trabalhar, primeiro dia choveu, uma tempestade. Não é de Deus esse serviço. É Deus que está falando, ainda fala isso. É Deus que está falando. Sabe quem são essas pessoas? Eles detestam a instrução, Nelson. Instrução não é com eles. Eles querem viver, é assim, na base do, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Você não tem que achar nada, você tem que saber o que Cristo pensa a respeito desse assunto. Senão, meu irmão, você vai ser levado pelas suas emoções, pelo líder, você vai ser levado. Olha lá, mas não é esse o assunto, não. Eu quero destacar, lá o salmista, diz assim, o Salmo 1, bem-aventurado aquele que não se detém e que faz o quê? Medita. Como é que você pode ser cristão e não meditar na lei do Senhor? Porque tem lugares que dizem isso. Você não precisa meditar, porque meditação na palavra de Deus é muito sobrenatural. O que é sobrenatural? Como assim? É isso que eu quero, eu preciso disso, meditar. Para nós não sermos o quê? Pessoas... Fugiu a palavra? Volta lá para mim, ô Felipe. Instáveis, né? Isso. Difícil de entender, aqueles que não têm instrução são instáveis e deturparão, como também deturparão as demais, o quê? Para a própria destruição? Quando foi escrito? 2 Timóteo 3,16, toda a escritura. Quando foi escrito alguns textos no Novo Testamento, eu pergunto agora para vocês, se referia a qual escritura? Essa é uma pergunta difícil. Veterotestamentário. A gente lê 2 Timóteo 3,16, toda a escritura foi inspirada por Deus e pensa assim, está vendo como é que eu posso afirmar que as cartas de Paulo, eles não conheciam grande parte de vários apóstolos que Paulo estava escrevendo. Nós temos aqui uma das poucas passagens onde Paulo é citado por Pedro. Pedro cita Paulo dizendo, ele escreve sobre salvação. E tem gente que não estuda, gente que é frágil, que é débil no estudo e deturpa. Mas olha o que ele fala no final. Mas deturpam as demais escrituras. Ele coloca o que Paulo ensina equiparado ao quê? A tudo o que Deus já tinha dado até Paulo. Olha só que maravilhoso isso. Porque com isso nós podemos afirmar, olha, o próprio apóstolo Pedro está apontando que toda a escritura, inclusive o que Paulo está ensinando, é a palavra de Deus. O cânon foi fechado, nós temos as escrituras em nossas mãos, nós devemos louvar ao Senhor, porque essa revelação foi nos dada de maneira especial.
Porque hoje, amados irmãos, nós podemos declarar, nós somos dirigidos segundo a vontade do nosso Salvador, bendito Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar, fique em pé. Pastor Hugo, ia mencionar alguma coisa, pastor?